Então, meus irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e esclarecimento. Hoje, então, nós vamos conversar um pouco sobre um dos temas do Evangelho, né? Que é os bons espíritos. Eu vou lendo e a gente vai falando sobre o assunto, certo? Então, diz assim, no capítulo 17, no item 4, os bons espíritos, sede perfeitos em amor. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Então, ser espírita ou ser cristão é a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova. Ele facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Esses tempos eu disse, conversando com um irmão, né? Eu disse a ele não é conhecedor da doutrina, assim, nada. E aí eu disse a ele que para ti ser espírita, tu tem que raciocinar, né? Como diz aqui, tu tem que ter tem que agir com a razão, né? Mas o porquê que as coisas acontecem, né? Por que uma coisa é assim e outra coisa é assado? Ele meio que se aborreceu comigo quando eu falei assim, então tu quer dizer que eu sou burro? Ele quis dizer, né? Eu disse, não estou dizendo isso. Eu dei um livro para ele, que foi o livro dos Espíritos até, e disse para ele, olha, tu vai gostar desse livro, porque esse livro ele tem perguntas e respostas, né? Então ele é magnífico por isso, porque tem ali umas quantas dúvidas que a gente possa ter e ele esclarece essas dúvidas, né? Então é para quem gosta de usar a razão, para quem sempre tem aquele porquê, né? Não é alguém que disse assim, eu quero que Jesus disse que é assim e acabou. Não, tudo tem que ter um porquê. Por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Então, ele me interpretou de forma equivocada, né? Na verdade, ele se ofendeu com o que eu disse. Não era para ele se ofender, era para ele ter se sentido bem por eu dizer que ele entendeu o que estava escrito ali, né? Mas ele, né, não entendeu muito bem o que eu quis dizer. Continuando. Nada tem de misteriosa, e os seus iniciados não estão em posse de nenhum segredo oculto ou vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Precisa ser muito inteligente para compreender o que eu tenho que tem que ter um doutorado, ser advogado, alguma coisa assim. Não, responde, né? Porque vêm os homens de uma capacidade notória que não a compreendem.
enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a aprendem com admirável exatidão, em suas mais delicadas nuances. Então, a inteligência que se fala é essa de tocar a tua consciência, né? Porque a gente sabe que a doutrina espírita, ela não tem preconceito nenhum, de nenhum tipo. O próprio Allan Kardec, ele disse, né? Se tu tens dúvidas sobre alguma coisa, vá, né, às outras religiões e vê o que tu acha, né? Se o proceder tem sentido para ti, o que está sendo dito. Assim como a própria doutrina, né? A maioria das pessoas tem medo da doutrina espírita porque é dos espíritos, né? Espíritos nada mais são do que as almas da gente. Então não tem nada de é uma questão de tu conhecer as leis naturais da vida, né? Mas isso tu tem que te questionar, tu tem que querer pesquisar, tu tem que querer saber até onde a gente pode ir, né? Continuando. Isso decorre do fato de que, em parte alguma, sorte material da ciência não quer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar maturidade de senso moral. Maturidade independente da idade ou do grau de instrução, o que é inerente ao desenvolvimento, no sentido especial, do espírito encarnado. Então, o que tu precisa é ter essa maturidade de senso moral, né? Por que essa maturidade, a gente fala? Porque tu tem que ter o interesse pelo entendimento das coisas, o porquê que isso acontece, o porquê que aquilo acontece, né? E assim como na vida da gente, quando a gente é mais jovem, a gente não tem tanta maturidade, né? E isso tu vai aprendendo com o tempo, com as experiências que a gente vai vivendo ao longo dos anos. Assim é com a doutrina, né? Logo que tu conhece a doutrina, tu fica te questionando um monte de coisa e tu não entende muita coisa. Tem amigos meus que eles começaram na doutrina e pegavam o evangelho para ler e não entendiam nada. É o que estava sendo dito. E faziam o evangelho de novo e liam de novo e diziam, olha, não estou entendendo o que está escrito aqui. Era bem complexo, tu entendeu? Eles ficavam se questionando, e às vezes liam várias vezes a mesma coisa e não tinham esse entendimento. Mas é o que? A prática, o tu querer estudar, o tu querer saber como as coisas acontecem, quanto mais informação tu tem, quanto mais tu estuda, mais tu consegue introduzir essas informações dentro de ti e tu vai tendo um melhor entendimento sobre isso. Continuando. Em alguns laços da matéria, são ainda muito tenazes para permitir aos espíritos se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que circunda lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente, nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que tem. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica, senão pouco ou nada, as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem senão um raio de luz.
insuficiente para conduzi-los e lhes dar uma aspiração poderosa capaz de vencer os seus pendores. A gente, às vezes, custa para ser tocado pela doutrina, né? Muitas vezes, a maioria de nós vem pela dificuldade para a doutrina espírita. Outros pela curiosidade de saber, né? Que ainda tem gente que vem pela curiosidade. Mas a maioria pelas dificuldades. Uns já estão no meio espírita, mas a maioria pelas dificuldades. E aí, quando tu vem para a doutrina, a primeira coisa que ela te diz é que tu tem que te modificar, né? Tuas atitudes, os teus atos. Tu tem que seguir as leis divinas, né? Para te poder mostrar para os outros, olha, se tu seguir por esse caminho, tua vida vai melhorar. As coisas vão começar a dar certo. E não é porque tu é espírita, não, é porque tu tá seguindo as leis divinas, né? As leis de Deus. Tá procurando te melhorar. E no início é muito difícil, né? Como disse aqui, mas não modifica-se não pouco ou nada as suas tendências instintivas, porque a gente traz essas tendências instintivas das próprias outras vidas, né? O nosso jeito de ser, né? As coisas que a gente gosta, as coisas que o mundo ensina pra gente, principalmente, né? Como o nosso irmão cansa de dizer, é muito mais fácil eu estar em casa olhando a novela do que vir na casa espírita escutar a palavra de Jesus, né? Mas, com certeza, todos nós vamos chegar ao ponto de que, pelo sofrimento, né, pela dor, pelas dificuldades, a gente vai vir até Jesus, seja na doutrina espírita, seja em outra religião. Quando a pessoa chega num grau de sofrimento muito grande, ela vai procurar os ensinamentos de Jesus, né? Porque é só ele que pode acalmar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Eles se apegam aos fenômenos mais do que a moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los sem cessar nos novos ministérios, sem perguntar se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Quando as pessoas têm mediunidade, né, elas, como eu queria saber o que acontecia comigo, por que eu tinha, quando eu entrei para a doutrina, por que eu tinha sensações e coisas que aconteciam comigo que eu achava que eram diferentes, e eu sabia que só em algum lugar se falava em espíritos eu ia poder descobrir o que isso acontecia. E aí, muitas vezes, as pessoas descobrem isso e entram para dentro de uma casa espírita e desenvolvem isso, e aí descobrem que eles podem tirar proveito disso, né? Eu posso, sei lá, como os muitos fazem, botar carta para ganhar dinheiro, né? Eles fazem isso através de manipulação de espíritos que, né, não tem o que fazer e ficam brincando com a vida das pessoas. Claro que eles vão dizer coisas que realmente eles conhecem assim toda a vida da pessoa, né?
Estou falando dos espíritos, né? Não a própria pessoa. Eles conhecem toda a vida da pessoa, então eles principalmente na hora que vai ser feita aquela manipulação ali, eles vão pegar lá detalhes da vida dela e vão dizer, ó, tua vida é assim, tua vida é assado, não sei o que, vai acontecer assim, vai acontecer assado, parará, né? Eles adoram brincar com a vida das pessoas, e as pessoas acham que isso é uma maravilha. Eu sempre disse, né, a gente não deve querer saber qual vai ser o futuro, porque, como a gente diz, o futuro a Deus pertence, né? É Ele que sabe o nosso futuro. A gente deve procurar fazer o melhor para que a gente tenha um futuro bom, né? Então, esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Isso aqui a gente vê muito, né? Pelas nossas imperfeições, às vezes a gente entra na doutrina e aí, em vez da gente querer trabalhar para Jesus, né? Fulano lá me disse uma coisa que eu não gostei. Eu não vou mais lá. Acontece muito, né? Acontece muito. Porque o Beltrano lá me olhou de um jeito estranho que eu não gostei. Não, então não quero mais saber de espiritismo. Mas o espírita, ele tem que estar consciente que ele está... Uma coisa bem certa, ele está dentro da casa espírita para se melhorar em primeiro lugar. Claro que a gente ajuda as pessoas e isso traz uma satisfação muito grande. Mas a gente não consegue ajudar ninguém se a gente não se ajudar. E para a gente se ajudar, a gente tem que se transformar. Todos nós temos defeitos. Todos. Né? Independente de quem seja, ninguém é perfeito. Tirando Jesus, naquela época, até o Divaldo tem os defeitos dele. Todos nós temos os nossos defeitos. Né? Então a gente não pode querer perfeição de todo mundo. Quando tu entra para a doutrina, tu tem que entender que cada um vai procurar fazer o melhor. E a gente tem que procurar entender as pessoas. Por que se um tem uma dificuldade, o outro tem outra dificuldade, né? A gente tem que procurar entender o porquê. Essa pessoa passa por essa situação, né? Talvez por isso ela tenha essas dificuldades, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode orar por um irmão assim, né? A gente pode orar, olha... Talvez a gente, às vezes, escute alguma coisa que a gente não gostou, mas o certo mesmo é tu ir perguntar. Ô, fulano, o que eu te... né? Por que tu me disse tal coisa? Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa e foi totalmente sem querer. Ou tu entendeu de uma forma equivocada, né? E ela não queria agredir, mas no teu ponto de vista, né? Porque a gente sofre muita influência também da própria espiritualidade para que haja esses atritos, esses reveses, né, entre todos. Então, o certo é a gente perguntar, não somos irmãos? Somos irmãos em Cristo. Não temos o mesmo objetivo, nós estamos aqui trabalhando, né, para Jesus. Então, vamos conversar o que está acontecendo. Né? Por que tu está diferente? Ou, né, por que tu me disse tal coisa? Para que se tenha um entendimento. Com certeza. Se tu está dentro de uma casa espírita com o intuito de se melhorar e de se modificar, tu quer isso para o outro, tu quer isso para ti. Então não tem por que, né, as pessoas se agredirem. Certa vez, eu passei por essa situação
a gente chama na doutrina isso de milindre, né? Quando tu te afeta com alguma coisa que a outra pessoa fez. Né? Eu passei por essa situação e aí eu vim para casa decidido, olha, eu não vou mais na casa espírita. Não foi aqui, né? Foi em outro lugar. E quando tu entra nessa sintonia, a espiritualidade do pessoal que não tem muito o que fazer, vem no teu ouvido e começa. Tu não tem que ir mesmo? Tu tem mais é que ficar em casa? Né? Porque tu não tem que... O que tu quer lá? Porque ninguém se importa contigo lá mesmo, ninguém quer te ouvir, porque tu ficou com aquele monte de coisa na tua cabeça. Mas tu tem o teu objetivo. Mas aquilo parece que te tortura tanto, mas tanto, tanto, que parece que tu tem que sumir. E quando eu senti isso, né, eu tinha o amparo, isso ajuda também, né? Eu tinha o amparo de um próximo para estar comigo ali e não deixar, olha, não, quem sabe tu pensa bem, não é bem assim, não sei o quê. E nós vamos voltar. E a gente voltou à casa espírita e eu fui caminhando. E eu comecei no meio do caminho a fazer a oração. Senhor, me ajuda, o que eu faço? Porque eu não estou aguentando. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Porque parecia que eu estava indo para fora, enquanto eu ia para lá. E aí, com certeza, alguém soltou meu ouvido, né? Olha, age de tal forma e tudo vai dar certo, né? E aí, naquele momento, do nada, eu juntei uma florzinha da beira de um barranco e levei para aquela pessoa quando eu cheguei lá. E sem querer, naquele momento, eu ganhei uma pessoa. Porque ela estava num sofrimento. E eu vim descobrir isso muito tempo depois, que ela estava num sofrimento, mas eu não pensei nisso na hora. Eu achei que a pessoa tinha feito alguma coisa que tinha me agredido, né? Mas como eu fiz a minha oração, vocês vejam como a oração é importante, a prece é essencial na vida da gente, eu fiz aquilo e eu ganhei essa pessoa. E até hoje, né, é uma pessoa que a gente se ama muito e tem muita energia envolvida de amor. Quer dizer, a gente conseguiu vencer essas dificuldades, né, pela fé que a gente tem e a vontade de seguir o Cristo. Então, isso é ser espírita, né? Isso é ser um bom espírita. É tu se esforçar para que tudo dê certo e procurar entender que todos nós temos dificuldades, né? Que todos nós podemos passar por provações, por que quer que seja, né? Cada um com as suas dificuldades. Mas a gente tendo em mente e tendo essa consciência de que Jesus está no leme e ele não nos desampara e é só a gente pedir ajuda, tudo dá certo. É só tu ter a boa vontade, né? Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Isso porque, né? Tem pessoas que não têm um entendimento de toda a doutrina de cara, né? Mas aceitam os seus conceitos. Porque a doutrina, ela tem que ser o quê? Refletida e sentida no coração, né? Tu reflete aquilo que tu estudou e tu sente isso no teu coração para te poder praticar. E é assim que a gente vai se modificando. E é assim que a gente vai se melhorando gradativamente, né?
Como a gente diz, né? Não vai ser nessa existência que a gente vai virar santo. Não vou fazer mais nada, vou sair daqui um anjo já. Não vai ser, né? Ninguém vai virar anjo. Mas a gente tem que se esforçar para fazer o melhor, né? E com certeza, se a gente está dentro de uma casa espírita, a gente tem esse intuito de se melhorar. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Então, como a gente estava dizendo, né? É tocado no teu coração. Quando tu sente que é chegado o momento, tu sente no teu coração isso. Então, tu tem vontade de, como uma amiga minha me falou, tu tem vontade de que as outras pessoas, tu sabe que é bom para ti. Então, tu tem vontade de que as outras pessoas também tenham essa vontade, entendam e possa aproveitar isso para a sua vida, né? Para fazer bem para si mesmo, para poder fazer bem para os outros. E a gente descobre muito que é fazendo bem dos outros que a gente se sente bem, né? E mesmo que por uma palavra amiga que tu transmita a uma pessoa, aquele momento pode ser o essencial que ela precisava para sair de um atoleiro que talvez ela não conseguisse sair. Por causa de uma palavra que tu disse, de um minuto de atenção que tu deu, né? E o nome disso é caridade, né? O nome disso é caridade. Fala ainda aqui que um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que outro não ouve senão sons. Então, muitos de nós conseguem ser tocados no coração quando escutam uma palavra, né? Outros apenas escutam, aceitam, mas não são tocados por essas palavras, né? Por isso que eu disse, cada um no seu momento, né? E essa frase aqui, a frase que eu vou dizer agora, ela é bem conhecida por todos os espíritos e é dita em várias palestras e coisa e tal. E o pessoal diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Como eu disse, todos nós temos defeitos, uns melhores, outros piores, e olha, para te ser espírita, tu tem que se esforçar mesmo. E é um esforço bem grande, porque olha, geralmente as nossas más inclinações são bem difíceis, né? Bem difíceis. Eu, por exemplo, tenho essa cara de anjo aqui, mas eu sou bem chata. Eu pareço muito queridinha, mas eu sou bem chata. E quem me conhece sabe que eu sou bem chata, né? Eu tento me melhorar, mas é complicado, sei lá, é da pessoa isso de ser chato. Mas eu estou me esforçando. Eu consigo melhorar às vezes, né?
Mas eu acho que esse é o meu pior defeito. É o fato de que quando tu é chato, tu te incomoda com facilidade com muitas coisas, né? Quando tu é chato, tu te incomoda com facilidade com muitas coisas. Então, a maioria das coisas te aborrece. Tu queria que as coisas fossem certas e elas não são. E aí tu quer... É assim, né? Tu quer dizer, pô, ó, faz assim é que tá certo. E o outro vai dizer, não, mas não é assim, pensa bem. E tu, não, mas eu tenho certeza que é assim. Entende? Então, essa é uma das minhas más inclinações. E eu luto contra elas, eu juro que luto. Meu marido que o diga, né? Diz que, né? Diz, né? Tem uma amiga que diz também que eu aprendi uma frase bem legal com ela, que diz que tem uns aí que são os instrumentos da nossa evolução. Eu sou um instrumento da evolução do meu marido, tenho certeza. Certeza. Fala ainda, enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa melhor, se esforça para dele se libertar. E sempre o consegue quando tem vontade firme. Então, até o final dessa reencarnação, tem que ser meta. Eu vou melhorar. Não é possível. Né? Estou me esforçando, mas, né? Uma hora eu tenho que chegar lá. É uma boa dica, né? Pegar assim, o nosso percebe, né? Tem mais dificuldade, ter paciência, tem instrumento, sim, como eu disse. Pegar essa parte é mais difícil, tentar trabalhar mais. Trabalhar mais ela, com certeza. Por isso que eu disse, né? O principal defeito é esse. E eu tento me esforçar. Todo mundo tem os seus, né? Um é mais intolerante, o outro é mais ciumento, o outro é mais assim, o outro é mais assado. Né? Eu sou chata, fazer o quê? Mas... porque a lista é grande. É grande, pega o pior. É isso aí. Pega o pior e luta contra ele. Eu peguei um livrinho também para ajudar nessa nossa exposição da noite, né? Esse aqui, o livrinho. Opa. Tá vendo? Faça a sua parte. Eu ganhei esse livro de uma amiga muito querida. Tenho certeza que quando ela me deu esse livro, ela sabia que ela estava me ajudando a estar onde eu estou hoje. E ela deu de tão bom coração que funcionou, amiga, funcionou. O título, então, é um livrinho que tem várias mensagenzinhas, né? Do autor Ricardo Orestes Foroni, pela editora M. Diz assim: a ajuda do céu. Muitas vezes a gente ouve dizer, né? Ajuda-te e Deus te ajudará. Isso está lá na Bíblia, né? Só que diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Né? A gente foi transformado por ele em ajuda-te e Deus te ajudará. Quem nunca ouviu essa afirmativa, alguém já escutou, em algum momento, né? Ou poderia ser ajuda-te que o céu te ajudará, que tem o mesmo significado. Entretanto, como ocorreria essa ajuda? Você já pensou nisso? Será que a maioria das pessoas sabe como esse auxílio ocorre? Ajuda-te e o céu te ajudará? Será que a gente já parou para pensar como é que funciona esse processo?
Aí ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, a pessoa está enferma e faz uma oração sincera pedindo auxílio da providência divina. Em resposta a essa prece oriunda das profundidades da alma, na manhã seguinte, um frasco de remédio do espaço sideral surgirá sobre a cômoda do quarto do paciente? Não? Vocês vão pensando sobre isso e a gente dá outro exemplo, tá? A pessoa está em dificuldades financeiras. Ora profundamente a Deus pedindo socorro. Na manhã seguinte, a abrir o guarda-roupa para trocar a roupa que precisa ser trocada, cai uma porção enorme de dinheiro oriundo dos céus? Será que acontece assim? Vamos a mais um exemplo, então. Para nós ficar pensando. Os pais estão preocupados com o filho que está desencaminhado na vida. Pedem socorro do mundo maior. De noite, enquanto todos dormem, um anjo desce do céu, prega um par de asas nas costas dos filhos, com um problema transformando ele num ser certinho? Todos concordam que não, né? Dificilmente aconteceria assim. Quem poderá nos esclarecer é o Espírito Emmanuel, e alguns trechos da página denominada Auxiliando-te, auxiliarás, no livro Inspiração, psicografia do venerável Chico Xavier. Aí ele diz essas palavras. Indispensável não esquecer que podes auxiliar a ti mesmo, através do amparo que dispense aos outros. Muitas vezes, a criatura na terra implora o socorro divino, derrubando os apoios humanos que a divina providência lhe ergueu no caminho para que lhe sirvam de escora em momento justo. Quando pedires a Deus determinado tipo de amparo, não te esqueças de que Deus se manifestará por aqueles com os quais te cercou as trilhas da existência. Ajuda-te e Deus te ajudará. Ensina a antiga sabedoria, mas na maioria de nossas petições e requerimentos, é imperioso ajudar os outros, em nome de Deus, para que, em nome de Deus, também os outros possam nos auxiliar. Por isso eu disse, quando a gente se modifica moralmente, né? A gente se transforma e a gente quer essa transformação, tu quer ajudar o outro, mas é através da tua transformação, né? Através dos esforços que a gente faz para se modificar, que a gente consegue ajudar os outros. Aí ele faz um comentário. A lição de Emmanuel é muito clara. O auxílio da providência virá por meio do próximo, na mesma proporção que auxiliarmos esse próximo em nome de Deus. Então, quando tu se esforça, né, por ajudar o teu próximo, Deus sempre olha por ti, né? Então, os bons espíritas, eles vão estar sempre procurando se modificar. Como eu disse, a gente não vai virar anjo, mas a gente vai procurar com todas as forças, né, lutar contra as nossas más tendências. E a proporção principal de tu conseguir alcançar isso é tu ajudar os outros. Porque quando tu ajuda os outros, tu doa de ti. Seja do que for. Seja de alguma coisa que tu tenha que tu possa doar, seja do teu tempo, seja de um ouvido, de um ombro amigo para chorar, né? Tu tá doando de ti. E aos olhos de Deus é magnífico. A gente é muito recompensado por cada ação no bem que a gente faz.
ele continua dizendo assim: li um pensamento muito interessante que fazia a seguinte afirmativa: no futuro, só haverá para os homens os deveres. Aí tu fica pensando, mas só deveres? Como assim? Só deveres? Mas e os direitos da gente vai parar onde? Né? Tu vai raciocinar dessa forma, né? Aí ele fala: quando todos em um mundo mais evoluído cumprirem os seus deveres, os direitos do outros estará sendo automaticamente respeitado. Se todos nós cumpríssemos os nossos deveres, né, o direito do outro estaria sendo respeitado. Porque ia estar cada um certo. Não ia ter ninguém errado, né? E vigorará com toda a força do verdadeiro amor ao semelhante, né? Então, não vai ter porquê, não vai nem se contestar o direito. Porque o dever vai fazer com que tudo seja direito, né? Nós seguimos as leis divinas, os nossos deveres para com Deus, para com o próximo, né? Porque a primeira lei já diz, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E isso é um direito e é um dever, né? Se a gente conseguir cumprir isso, tudo vai caminhar em linha reta, né? Tudo vai funcionar. É que a gente vive num mundo em que o mundo ensina para nós que ser egoísta é legal, que é bacana, né? É bacana de ser egoísta. Tu é tirado de uma roda de amigos porque tu quer ser do bem. Mas, cara, tu é trouxa. O que tu quer lá dentro daquela casa espírita ouvindo ladainha? Tu tem mais é que tá aqui com nós enchendo a cara de cerveja. Semana farroupilha, meu. Vamos lá com os troços da Adélia lá com a gente. Lá vai ter chopp e a reviria. Né? O que tu quer lá escutando a palavra de Jesus? Mas tudo tem o seu momento, né? A gente sabe que a gente não é proibido de nada, mas também sabe que tudo que é droga leva para um caminho que não é legal. Infelizmente, a bebida, o cigarro, faz mal. A gente recebe até companhias indesejáveis por causa disso. A gente não nota, mas a gente se torna mais irritado, mais nervoso, mais agressivo, porque a gente sofre a influência da espiritualidade para que a gente queira mais e mais e mais e mais. E essa influência é muito forte. Então, tem que ser uma coisa... Por isso que eu digo, quando tu anda para a doutrina espírita, tu enxerga... A primeira coisa que eu vou te dizer assim, ó, tu tem que te modificar moralmente. Mas tem que querer mesmo, por quê? Porque se tu não te modificar moralmente, tu não vai conseguir ficar dentro da doutrina, né? Porque é a própria consciência da gente que cobra, olha, mas se eu quero melhorar a minha vida, e quero melhorar a vida da minha família, e a vida de todos que estão na minha volta, se eu não me modificar, né, eu não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir encontrar a minha paz. Aí ele fala assim, ó, cumprindo o nosso dever, ninguém morrerá de fome, porque o direito do outro ao alimento será respeitado. Cumprindo o nosso dever, não haverá lares desfeitos pelos desentendimentos. Cumprindo o nosso dever, não seremos a razão das lágrimas do semelhante. Cumprindo com o nosso dever perante a consciência realmente iluminada pelos valores reais que transpõem os limites da vida material, não haverá corrupções e impunidades, por consequência, vítimas dessas atitudes. Quando agirmos assim, o céu nos ajudará por meio dos semelhantes que auxiliamos.
porque uns vão ajudar os outros, e isso vai ser natural, o que é para ser, o que Jesus ensinou, né? Que se todos tivessem um sentimento de irmãos, uns para com os outros, tudo ia dar certo. As coisas transcorreriam da melhor forma possível. Vou ler a última parte para finalizar a leitura dele. Quando cumprimos com os nossos deveres orientados pela consciência inapalavelmente honesta, todos os direitos do próximo serão respeitados, quando então a ajuda do céu se fará presente na vida dos homens de boa vontade. E será sempre preciso fazer a nossa parte. E a pergunta que ele faz, né? E você, está fazendo a sua parte? Cada um de nós, né? Estamos fazendo nossa parte naquilo que nos cabe? É para tocar na nossa consciência, né? Se realmente a gente está fazendo a nossa parte naquilo que nos cabe, nos nossos deveres para com o próximo, né? E se a gente gosta pra gente, né? A gente tem que pensar, olha, para o outro tem que ser assim também, né? E aí tudo funciona da melhor forma possível. Eu quero passar um áudiozinho para vocês que eu achei muito bom. Não sei que altura vai estar. Dá para ouvir bem? O título é Sede Perfeitos dos Bons Espíritos, por Azélia Araújo Lima.
ao Pai. Quando acontecimentos da vida, como perder um ente querido, batem à nossa porta, caímos em desespero. Nós nos revoltamos, questionamos Deus, queremos que Ele nos responda, porque aquele trágico acontecimento veio ao nosso encontro. Perguntamos, por que, meu Deus, aconteceu isso comigo? Meu filho era tão jovem, ele tinha um futuro promissor. Esses acontecimentos tristes que batem à nossa porta nos faz acreditar que a vida se resume do ventre à morte. A fé oscilante, o medo e a insegurança não condizem com a atitude do bom espírita. Muitas vezes prendemos os nossos filhos em casa pensando que vamos protegê-los das influências negativas, do mau proceder, dos jovens com que eles convivem no cotidiano. Tal atitude não é positiva. O que devemos fazer é orientá-los. Filho ou filha, filho, o fulano de tal, teu amigo, tem vícios, é indisciplinado e tem mau proceder. Isso não é bom. Não vou proibir as tuas amizades. Você não precisa ser como seu amigo. Deves fazer uma escolha. Na escola da vida existem dois caminhos, o bem e o mal. O bom espírita aceita as transições de sua vida. Nós vemos todos os acontecimentos como se fossem definitivos. O Espiritismo esclarece e consola. Ele relembra o que o Cristo nos ensinou. Se voltarmos na época de Jesus, iremos constatar que ele nos ensina através de parábolas. Utilizava o simbolismo e a linguagem alegórica para que compreendêssemos os seus ensinamentos. E nós não o entendemos. Ele dizia, não joguem pérolas aos porcos. O Cristo quis dizer que não adiantava empregar boas palavras para quem não queria ouvi-las, pois ainda não estavam preparados para assimilar tais ensinamentos. O próprio Jesus nasceu em meia simbologia e era a cultura do povo judeu. Se nós observarmos as bem-aventuranças que o Cristo nos deixou, iremos perceber que são roteiros que devemos fazer para que possamos gozar da eterna felicidade. Citamos um exemplo da bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é uma coisa simples. Se pegarmos um tronco de árvore, podemos fazer uma canoa. É só fazer uma cavidade para que possamos sentar e remar. O Espiritismo é o caminho porque nos leva a Deus. É verdade porque traz os ensinamentos de Jesus Cristo. É vida porque nos esclarece e consola sobre o porquê de estarmos aqui no plano Terra. Temos tudo para nos tornarmos bons espíritas. A doutrina é de fácil compreensão. Hoje podemos observar, queridos irmãos, que o nosso estudo é reflexivo. Para sermos bons espíritas, precisamos conhecer os princípios da doutrina, na crença na imortalidade da alma, crer no progresso infinito. Por isso, devemos cuidar do espírito e também do corpo. A transição planetária já está acontecendo. Nós precisamos ouvir a voz de nossas consciências para deixarmos de ser joio. Vamos colocar os princípios divinos em nós, porque aqui no plano Terra só irão ficar os candidatos a trigo. O Espiritismo veio tirar o véu, foram necessários 18 séculos depois de Cristo para que nós pudéssemos ter um pequenino crescimento espiritual. A história nos relata que os judeus eram escravos dos romanos e estavam sob suas orientações. Na Bíblia podemos encontrar uma passagem onde alguém pergunta: Senhor, é justo pagarmos impostos? Jesus responde:
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se observarmos, essa passagem foi a primeira noção da lei de justiça que Jesus nos ensinou. Prestemos atenção. Muitos por aí sonegam impostos, dão calotes, fazem de tudo para lograr os outros. A cobiça pelo dinheiro lhes saltam os olhos. É lícito ter esse proceder? Isso é ser bom espírita? O fazer o bem sem olhar a quem é um princípio de amor e de caridade. Nós somos apegados a tudo. O nosso irmão Francisco de Assis nos deixou um belo exemplo a seguir. Ele amava Jesus, Maria e seu próximo. Tinha como lema, é dando que se recebe. Primeiro outro, segundo outro e assim por diante. Sempre o outro. Irmãos, o Consolador prometido por Cristo está entre nós. É de fácil compreensão para todos. Não precisa ser doutor ou acadêmico para compreender seus ensinamentos. Há doutores e acadêmicos que não entendem uma só palavra dos ensinamentos dos Espíritos. Há pessoas analfabetas ou até mesmo crianças que compreendem que Deus é a causa primária de tudo, que Deus, a inteligência suprema, é a onipotência. Compreendem que em cada célula do nosso corpo existe uma força divina que não ouvimos, mas sentimos. Nós precisamos desenvolver com urgência a sensibilidade para melhorarmos a nossa conduta. Façamos um mergulho para tirarmos as manchas que há em nós. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador diz que todas as misérias, sofrimentos, decepções, dores físicas, perdas de seres amados encontram consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus. Despertemos para sermos bons espíritas. As palavras não convencem ninguém. O que convence são as nossas atitudes. Precisamos tomar com urgência as nossas más tendências, fazer o outro melhor sem querer mudá-lo. Cada um tem seu tempo. Que possamos refletir sobre os nossos procederes, queridos irmãos. Muita paz a todos. Não sei se deu para ouvir direito. Eu achei bem importante as palavras dela. Então, né, meus irmãos, que a gente possa ter esse entendimento, né, de que o bom espírito é aquele que está sempre se esforçando para melhorar, que luta contra suas más tendências, né, suas dificuldades, e que procura sempre fazer o melhor que consegue fazer, né, e que a gente possa ter essa consciência, que possamos, com a graça de Deus, estar sempre unidos em Cristo, com esse entendimento e essa vontade profunda de um mundo melhor, né? E que a gente possa ter mais paz, mais harmonia, né? Conforme, né, trouxe o nosso amado Jesus essas informações. Agradeço pela paciência de todos, né? E até uma próxima oportunidade. Obrigada.